Falando de Polícia Federal, que é um dos temas mais falados neste momento no ex-Twitter, tem um caso lá que foi revelado pela CNN, confirmado também pelo jornal o Globo, de um novo conjunto de joias dos tempos de Bolsonaro. Nessas investigações da Polícia Federal, principalmente lá nos Estados Unidos, a PF encontrou um vídeo de uma nova joia, não aquelas que a gente já tinha falado, mas uma nova joia que foi negociada por emissários de Bolsonaro nos Estados Unidos. Foi justamente durante esse trabalho de investigação de policiais federais que foram aos Estados Unidos para ouvir depoimentos, para fazer ali algumas diligências e, inclusive, nos locais onde essas joias foram negociadas, eles encontraram, esses investigadores, um vídeo com uma nova peça que teria sido negociada por emissários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora a PF realizará novos depoimentos para identificar os detalhes dessa operação comercial, assim como a procedência e o destino da peça. Isso não foi revelado. Essa peça não estava nos itens que eram alvo da investigação até esse momento. Então, quer dizer, é uma nova joia, uma nova peça aí que teria sido negociada pelos articuladores aí de Bolsonaro, né, pelos seus apoiadores que estariam atuando em favor dele lá nos Estados Unidos. Entre os nomes que devem ser chamados está sempre ele, né, o ex-ajudante de ordens, que sabia tudo, o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive é o delator desse caso das joias. A suspeita é que esse item tenha sido um presente também que Bolsonaro teria recebido. Bom, a gente estava aí esperando a reta final, né, Sakamoto, dessa investigação, e aí aparece mais uma joia, uma novidade aí nesse caso. Fabiola, é interessante que a gente, várias vezes aqui no All News, a gente já falou, olha, essas investigações precisam ter um fim, precisam ir para o final, precisam ser encerradas, a denúncia precisa acontecer, a própria PGR já conversou com a Polícia Federal com relação a isso, e quando a gente imaginava que as coisas estavam já indo para o encerramento, eis que aparece um novo vídeo com provas de que joias, né, que pertencem ao patrimônio público de todos os brasileiros sendo negociadas para terminarem no bolso de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, ou seja, mais um elemento surrupiado do patrimônio nacional pelo ex-presidente. Então, o que que acontece? Isso surge, isso aparece, isso vai gerar mais depoimentos, né? Inclusive do Mauro Cid, não à toa, né? O bolsonarismo tá, como a gente vai comentar daqui a pouco, tá batendo tanto na tecla da delação, né? De evitar, não, de delação de alguém preso não vale, né? Olha só. Né, tudo isso, na verdade, vai gerando um efeito cascata que a gente vai chegando nisso e vai chegando no fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou vender patrimônio que não lhe pertencia, que pertencia a todos nós. Né? Vamos lembrar também que isso se soma a uma série de outros. Você teve um monte de personagens, teve o Acef, teve Relógio, teve o Vanguard, teve todo mundo discutindo debates, mensagens, né? Vende relógio para fora. Teve o Mauro Lorena Cid, general, condecorado, né? Com nome com um patrimônio, né? Transformado em vendedor de ouro em lojinhas de Miami, na Flórida, né? Onde ele tinha um cargo na representação comercial brasileira, né? Exatamente servindo de camelô de luxo de ouro que não pertencia à família Bolsonaro na Flórida, a pedido do filhão Mauro Cid. Né? Então, o que acontece? Essa história se conecta, Fabiola, só para terminar, não é que ela é aleatória, não é que ela está jogada no tempo e no espaço. Essa história das joias se conectam, de certa forma, a Polícia Federal tenta fazer essa articulação e tenta buscar essa articulação com o próprio inquérito que diz respeito aos atos golpistas. Porque a Polícia Federal tenta entender se o dinheiro que estava sendo obtido com a venda, o que pretendia ser obtido com a venda desses produtos, vamos lembrar que ele conseguiu, que foi descoberta essa ação, com uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, que mostrou que bravos funcionários públicos na alfândega do aeroporto aqui de Guarulhos, em São Paulo, bloquearam quando um militar estava adentrando o Brasil com joias milionárias, dadas pelo governo, tá? Os governos árabes, né? Então, o que acontece? A pergunta que a Polícia Federal quer entender é se
o cascalho obtido com a venda dessas joias foi utilizada para manter, por exemplo, o Bolsonaro enquanto ele estava refugiado lá nos Estados Unidos entre a primeira e a segunda etapa golpista. A primeira etapa não foi o possível, que o Exército não entrou, a Aeronáutica não entrou, a Marinha topou, mas os outros dois não toparam, não entraram. E a segunda etapa, que foi os atos golpistas de 8 de janeiro, na tentativa de gerar uma sublevação entre um ato e outro, para não ser pego, para gerar álibi, tudo isso mais. Jair foi pro exterior e ficou lá do lado do Pateta e do Mickey, perto da Disney. E aí, o dinheiro foi usado para manter ele nesse interregno golpista, foi usado para ajudar a bancar ações do 8 de janeiro. A Polícia Federal está tentando descobrir e pode conectar esses dois casos, o que aumenta ainda mais a importância das joias surrupiadas. É interessante, né, Josias, porque essa viagem de investigadores da Polícia Federal aos Estados Unidos, ela causa ali muita preocupação para Bolsonaro, né? O que eles encontraram? E agora essa informação, não só da informação, mas de um vídeo. O vídeo não foi revelado ainda, né? O que tem de informação agora é divulgado pela imprensa, é de que a Polícia Federal tem em mãos um vídeo com uma nova joia, o que pode complicar a vida de Bolsonaro, né, Josias? Complica um pouco, mas não muda a natureza da encrenca, né? A descoberta de que surgiu uma joia nova nesse comércio de patrimônio da República aumenta a ficha corrida do Bolsonaro, mas não modifica a qualificação do crime, não? Houve um presidente da República que, no final da sua gestão, tentou vender peças que não lhe pertenciam, que pertenciam à União. Então, fica mais ou menos do mesmo tamanho. O que se espera é que a Polícia Federal encerre logo isso, né? Porque já está muito claro o tipo de presidente que o Brasil teve nos 4 anos de gestão do Bolsonaro. Antes desse caso das joias, o Bolsonaro era visto, sobretudo, como um punguista ideológico, né? Ele mastigava votos conservadores, depois arrotava arcaísmo, dizia ser liberal e acumulava uma fortuna com o empreendimento da rachadinha, o empreendimento familiar. Fazia aquela pose de político antissistema enquanto entregava os cofres do Estado para o patrimonialismo corrupto do Congresso Nacional, e, de repente, o Bolsonaro evoluiu da condição de batedor de carteira ideológico para essa incômoda posição de ladrão de joias, né? Isso não muda com a descoberta de que há um vídeo exibindo o comércio de uma outra peça que ainda era desconhecida, uma joia que pertencia à União e que o Bolsonaro tentou, por meio de prepostos, comercializar, né? A questão agora é saber quantas joias ainda vão ter que vazar pelas bordas do tapete do Bolsonaro para que ele seja finalmente responsabilizado criminalmente por esse saque, né? Então, há o caso das joias, o caso da falsificação de cartões de vacina, há, sobretudo, a tentativa de golpe. Tudo isso precisa acabar logo, Fabiola. Então, descobriu-se mais uma peça, um vídeo. Então, é mais constrangedor, como disse, aumenta um pouco mais a ficha corrida, adorna a ficha corrida do Bolsonaro com um constrangimento a mais, mas a qualificação do crime, essa já está definida. Então, a Polícia Federal precisa concluir essa investigação para que a responsabilização criminal seja providenciada pelo STF. E a expectativa é que seja logo, né, Raquel? O que a Polícia Federal tem dito é que essa talvez seja a primeira a ser concluída, né? Essa é a das vacinas, inclusive, né? Fabiola, tem 2 dos inquéritos onde a Polícia Federal tem mais informações. O inquérito das vacinas, onde ela já reuniu ali um monte de evidências contra Jair Bolsonaro e contra todo o esquema ali envolvido, quais são os personagens, quem atuava na falsificação dos cartões de vacina, e o inquérito das joias. Ali também tem muitos elementos já que ligam o pai de Mauro Cid, todo o esquema que era feito ali nos Estados Unidos, e já era uma expectativa da Polícia Federal de que não se restringia ao tal do kit de ouro branco, o kit de ouro amarelo, os relógios, de que poderiam haver novas joias. Eu acho que assim, só aumenta o tamanho ali do problema, mas não muda o escopo da investigação. O encontro dessa nova joia é mais um elemento. Ele não muda o que o inquérito já vinha demonstrando.
A expectativa da PF faz tempo já, é que tudo isso esteja concluído ainda nesse semestre. Tinha uma expectativa, inclusive, dentro do judiciário, ali entre os ministros da Suprema Corte, que a própria PGR poderia fazer uma denúncia contra Jair Bolsonaro nesse sentido, que poderia chegar a algo no STF aí, mais tardar aí no julho já tem o recesso do judiciário, mas não deve demorar. Já o inquérito do golpe de Estado aí é uma coisa mais delicada, porque agora apareceram provas um pouco mais concretas com a questão da minuta do golpe, mas é toda uma investigação mais subjetiva. Essas investigações da falsificação do cartão de vacina, e principalmente essa das joias, elas são mais objetivas. Embora elas não possam render para o Bolsonaro, se no final ele acabar condenado, penas muito altas de detenção ou coisas desse tipo, elas são muito danosas para ele em termos de imagem pública, porque não existe para o Bolsonaro até este momento a pecha de corrupto, né? Isso é algo que ele sempre jogou para cima do PT. É como se no governo Bolsonaro a corrupção tivesse acabado, quando a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que ele aparelhou no governo dele a Polícia Federal, aparelhou os órgãos de combate à corrupção e ela não era simplesmente investigada. Então, esse escândalo das joias, ele é para ele muito danoso, porque deixa muito claro, além da coisa das rachadinhas que ele vinha tentando torear ali, de que sim, Bolsonaro era corrupto. Ele só era um corrupto em pequena escala, vamos colocar assim. Ele estava, em vez de ali lotear Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esse tipo de coisa, e roubar em larga escala, o que essas investigações podem indicar é que ele vendia parte do patrimônio público lá fora para roubar em pequena escala. Agora, qualquer crime de corrupção é roubo, né? Então, isso vai pegar muito mal para a imagem dele a hora que ficar totalmente comprovado. Vamos aguardar aí essas investigações, está todo mundo muito curioso para saber o que a Polícia Federal encontrou lá nos Estados Unidos. E eu acho que, como a gente sempre fala, né, são presentes que foram recebidos pelo presidente da República. É muito importante que tenha essa transparência, né? Cada conjunto de joias, quanto vale. Isso em informações oficiais da Polícia Federal. A gente fica sempre dentro dessas especulações, mas é importante ter essa transparência na investigação, saber qual foi o valor exato, quando foi negociado, quem foi negociado. Eu acho que todo mundo aguardando essa apuração e essa divulgação por parte da Polícia Federal. 10h52, seguindo aqui o nosso All News, tanta notícia que vai chegando, tudo que a gente não estava previsto vai chegando por aqui e a gente vai trazendo a notícia.